Começando então o nosso segundo episódio, então o episódio da nossa Secretaria de Cultura, né, nosso podcast da Secretaria de Cultura. E hoje então começamos aqui com o grupo Arte da Comédia, que veio de Maringá, não, desculpa, Curitiba. Desculpa, Maringá, Curitiba. O Lucas estava ali. Isso, Aqui, desculpa. o Code de Maringá. Sou de Maringá. Ah, de Maringá? Por isso conheço o Lucas. Uhum. Bacana. Então, de Curitiba, que vem então para participar então do nosso primeiro festival de teatro. Né? É uma satisfação, primeiramente, dizer que, né, recebê-los aqui. Obrigado. E inicialmente então fazer as apresentações, né? Um por um então, e o que esperam então para da sua apresentação nesse festival. Pode começar. Tá começando aqui. Sou o Marcelo Felczak, sou ator do Grupo Arte da Comédia faz mais ou menos uns 12 anos, né? A gente está muito feliz de ter sido selecionado para o festival. Estamos com uma expectativa boa, né? Foram bem receptivos com o nosso grupo. A gente ouviu falar que tem um público bom, para hoje, terça-feira. E estamos com essa expectativa de fazer um bom espetáculo para o povo aí de Palmeiras. Bacana. Palmeiras é o time, né? O povo aqui exatamente. O povo palmeirense fica bem bravo. Palmeiras. Mas a maioria aqui é palmeirense ou... É só de gentílico, né? Só de nascimento. Então, eu sou a Josiane Berenda. Eu tenho basicamente o mesmo tempo de arte da comédia que o Marcelo. E o mesmo tempo de carreira também, porque eu comecei trabalhando no Arte da Comédia. Meu primeiro trabalho profissional. E nós estamos com as melhores expectativas, assim, porque a gente foi super bem recebido. Gente, obrigada. Uma graça, tudo aquelas fotos. A gente até relembrou um pouquinho a história do grupo. Isso é tão legal. E as comidinhas, cafezinho, né, todo esse cuidado. Amamos. Agora, esperar o público, né? Eu sou o Douglas Code e minhas expectativas para o Festival de Teatro de Palmeiras são altas. Não sei, é bem legal estar em um festival de teatro, ainda mais que é a primeira edição. De certo modo, de uma forma ou de outra, será que estamos dando uma cara para um festival? Qual que é a cara que esse festival vai ter daqui a 5 anos, 10 anos, quando ele continuar? E eu fiquei curioso para saber também como é a curadoria do restante das peças do festival, por exemplo. A nossa peça é mais extremamente popular, assim. Todas as idades, todos os públicos. A do Lucas, que vai apresentar amanhã, eu sei que tem um tom bem literário, né? É inspirado na obra do Pessoa. Então, não sei, daqui a um tempo, como vai ser esse festival? Será que vão querer manter algo mais eclético? Vão puxar mais para comédia? Não sei, o que eu esperaria do festival daqui a 5 anos. E para hoje, eu acho que vai ser um espetáculo bacana. Bacana mesmo, Bacana. né? Então, já vamos seguir então, nessa linha, né? Quando a gente estava fazendo exatamente a curadoria de vocês, a gente percebeu que vocês fazem também muitas apresentações de rua, né? A peça de vocês é muito voltada para a rua. Então, perguntar primeiramente o que é a comédia dell'arte, né? Que é o que vocês seguem, né? Enquanto peça, e qual é a diferença, enfim, em termos de montagem, apresentação, né? Dentro daí de um teatro mesmo, né? Dentro de um palco de cine-teatro. Falar, Code, você que é o mestre em comédia dell'arte. Eu falo, o que é comédia dell'arte pra gente ou o que é comédia dell'arte? Pode ser, primeiramente, de uma forma mais, talvez, até técnica, né? Mais histórica, acadêmica, mas, claro, depois falando assim, o que vocês vão trazer de comédia dell'arte para cá, o que vocês estão adaptando, enfim, para... Tá, eu tenho que... Faz esse apanhado histórico que eu explico um pouco do grupo dele. Então tá. Fica mais fácil pra gente. Nossa, eu resumi um pouco, eu resumi muita coisa, muito. Comédia dell'arte é uma forma teatral que originalmente veio da Itália no século XVI. Historicamente, ela veio no século XVI e em 1525, uma companhia de teatro em Pádua estabelece o primeiro contrato social do que veio a ser, a longo prazo, um teatro profissional. Então, 10 atores se reuniram em Pádua, deram os nomes deles. Ser Mafio de Tuzani, Francisco de la Lira, deram nomes, e esses nomes vinham acompanhados dos personagens. Por que eu falei de personagens? Porque essa companhia, os personagens já vinham fechados dentro dela. Então, esse casting de 10 atores, tinha os personagens muito bem delimitados. Arlequim, Pantaleão, Capitão, tal, tipos fixos. Então, o que acontece a partir desse momento da história no teatro ocidental, na comédia dell'arte? O teatro se profissionaliza e os atores e atrizes se especializam em fazer personagens, fazer máscaras, em vender personagens, em vender máscaras dentro de contratos sociais que eram
geralmente regimentados no período de um ano. Então a gente tem nesse período a invenção do teatro profissional. Porém, isso perdura na Europa, começa na Itália, se expande por toda a Europa, chega no auge da França, os reis tinham companhias particulares, né? Isso morre em 1800 e alguma coisinha. Tipo, tem gente que junta a morte da Comédia dell'arte com a morte do Carlo Goldoni, que foi um dramaturgo muito importante. Ou com o Antônio Sacchi, que foi o último grande Arlequim. Ok, isso morre na Itália. O que a gente faz aqui no grupo, falando especificamente do que veio a ser Comédia dell'arte, não só no grupo, mas em todo o século XX, é o que reinventaram a Comédia dell'arte para buscar um trabalho de ator. Trabalho de atriz, um trabalho de ator. Então, digamos assim, o que foi feito de Comédia dell'arte depois não tem nada a ver com o século XVI. Tem a ver, assim, uma inspiração. Mas é igual a gente montar Shakespeare hoje em dia e falar que estamos montando igual montavam. Não estamos montando Shakespeare igual montavam. Não estamos montando tragédia grega igual montavam, porque ninguém tem mais de 2000 anos de idade. Então, o que a gente faz hoje, ou que começou a se fazer no século XX na Europa, no metade do século XX, isso começou na França, num teatro de vanguarda, investigar o que esses atores e atrizes faziam, qual era o tipo de dramaturgia deles, para pensar uma técnica, um trabalho atorial, pensando em trabalho de atriz e ator, que seja correspondente a uma necessidade, uma urgência de reinventar o teatro. Então, a Comédia dell'arte que a gente faz hoje, que vem a grande base com o nosso mestre Roberto Inocente, que faleceu, fundou o grupo, que é um nome que tem que ser citado, é uma ideia que veio muito do teatro europeu, de buscar uma teatralidade, é engraçado falar uma teatralidade do teatro, mas assim, uma coisa que é a experiência física, a gente vai ver muito hoje na peça, que a peça é pautada no ator, na atriz. Tem um palco vazio, tem um ator e uma atriz, que a única coisa que a gente tem lá é a presença, não tem sonoplastia, não tem uma luz pensada. Então, tem esse ponto. Então, isso, Comédia dell'arte é um fenômeno histórico e é uma reinvenção. Síntese. Bacana. Marcelo? E o grupo surgiu em 2006, né? Como o Code falou, foi o Roberto Inocente, italiano. Ele trouxe para cá essa técnica, né? Ele pesquisou por muitos anos a Comédia dell'arte, as máscaras, o estilo de Comédia dell'arte, como o Code falou, essa releitura, né, que é feita da Comédia dell'arte, trouxe para o Brasil. E aqui no Brasil ele juntou alguns atores, alguns profissionais do teatro e juntos eles fundaram o Grupo Arte da Comédia. E o Roberto Inocente liderou esse grupo, né, por muitos anos, até o ano de 2021, que ele morreu, que ele faleceu, né? 7 de abril. Isso. 7 de abril. Então foram 15 anos, né, na frente do grupo, né? E depois da morte dele a gente vem tentando manter o grupo, né? A gente se inscreve em festivais, faz projetos. Por enquanto a gente não montou nenhum espetáculo novo, né? Depois que o Roberto faleceu, mas dentro do grupo, né? Mas a gente vem tentando manter esse grupo unido e passando esse legado, no caso, né? Mas ao longo da história do grupo foram montados diversos espetáculos, né? Algumas óperas, sempre usando, na maioria das vezes, utilizando da técnica da Comédia dell'arte, os personagens, né? As máscaras, os figurinos, sempre buscando essa referência estética da Comédia dell'arte. Também, ao longo da história do grupo, foi feito um espetáculo bem relevante para o grupo, que se chama Aconteceu no Brasil Enquanto Ônibus Não Vem, que foi feita uma adaptação desses personagens da Comédia dell'arte para tipos nacionais, tipos brasileiros, né? Dentro do espetáculo a gente tem o malandro carioca, aí foi criada uma máscara para esse malandro carioca. Tem o retirante nordestino, né? Foi criada uma máscara para ele. E outros personagens, né, que foi feita uma pesquisa e tentando buscar tipos que seriam característicos do Brasil, né? Que representariam, digamos assim, de uma forma mais simplificada, assim, alguns tipos brasileiros, né? Os arquétipos mesmo. Isso, os arquétipos, exatamente. E esse espetáculo surgiu em 2009, né? 2009, e até hoje ele está dentro do repertório do grupo, né? É um espetáculo que ganhou vários prêmios e tudo mais. E o espetáculo As Espertezas de Arlequim surgiu em 2009, né? Foi uma iniciativa de integrantes do grupo. O Roberto fez a direção, fez o texto, a dramaturgia.
E não, originalmente não eram nós três que fazíamos o espetáculo, né? A gente passaram alguns atores por esse espetáculo. Eu e a Josi estamos mais tempo dentro desse espetáculo, dentro do grupo até então, né? O Cody entrou no meio dessa história, né? E até hoje está com a gente aqui, fazendo tanto projetos como espetáculos e tudo mais. E esse espetáculo ele vai um pouquinho mais nessa coisa da comédia dell'arte mesmo, né? Traz alguns personagens característicos, o Pantaleão, o Arlequim, os namorados, né? Que seria representado pela Ritiolina, e alguns outros personagens que a gente cita assim dentro da história, que é o Doutor, o Capitão, né? E é um espetáculo bem divertido, traz essa comédia, esse trabalho do corpo, né? Acrobacias, gags, né? Que é bem característico assim que lembra muito espetáculos circenses, né? Acho que o circo bebeu bastante dessa fonte, né? Desse estilo de comédia, assim. Vendo os vídeos de vocês que vocês enviaram, deu para ver bem isso mesmo, né? Um espetáculo muito focado no físico, exatamente isso. Lembra muito o espetáculo circense. O cenário, né? Isso. Inclusive a gente apresenta numa lona que lembra a lona de circo, né? Isso. E até sobre essa coisa do que se assemelha também à comédia dell'arte, o texto em si, que é o Canovaccio, né? Como se chama os textos da comédia dell'arte, ele é muito simples, né? Não tem uma grande dramaturgia, mas o que a gente faz, a gente tenta colocar no contexto atual. Então a gente coloca a gente traz piadas, a gente puxa um pouco do que está acontecendo no momento, que era como a comédia dell'arte tinha esse papel, né, de representar a sociedade, né? Então os arquétipos clássicos a gente traz um pouco também. A gente sempre está atualizando o texto, seja em questões políticas, seja em questões de música, de notícias que estão acontecendo naquele momento, mas claro, de uma maneira leve, né? Uma maneira leve, uma maneira indo para esse lado cômico. Imagino, até no sentido de deboche, talvez, até de algumas situações, né? Ah, sim, com certeza. Bastante debochado. É que o espetáculo também não pede essa coisa de você fazer uma crítica séria, né? Sempre num tom debochado mesmo, ou de ironia, né? E tudo mais. E você tinha falado sobre a questão de apresentar na rua e apresentar no teatro, né? Isso. Fazia um tempo até que a gente não apresentava em teatro. A gente estava apresentando em praça e em escola. Até quando a gente entrou aqui, esse teatro enorme, né, todo lindo e tal. E tem essa diferença da questão da quarta parede, né, do teatro, que ali quando a gente está na rua, a gente está muito sujeito ao ambiente da rua, né? Porque a rua ela já existe. Então, o que a gente faz, nós somos apenas mais um elemento na rua. Então, as interferências, a vida na rua continua acontecendo. Então, uma moto que passa fazendo barulho, um carro, uma pessoa que entra, isso aconteceu muitas vezes, assim, como ele não é um palco alto, então é muito próximo da plateia. Então, a pessoa olha, ela às vezes quer entrar, quer participar, quer fazer ali o teatro com a gente, né, inclusive. E aí eu acho que o teatro a gente já entrou no teatro vendo questão de luz, vendo acústica, né? A gente sabe que no momento da apresentação a gente não vai ter interferência sonora, externa, e aí a gente vai se adaptando muito nisso também, para não perder o ritmo do espetáculo, né? Porque o espetáculo tem um ritmo, mas ao mesmo tempo, né, também tem a quarta parede, mas é um espetáculo que a gente se comunica muito com o público, né? Então a gente vai adaptando, mas é um espetáculo que a gente consegue apresentar em qualquer lugar, na rua, na praça, em escola. Até focando nessa parte mais técnica também, então, tendo o que vocês até disseram, imagino então que tenha algo assim, de improviso bastante marcado, assim, então realmente aparece uma situação, vocês improvisam em cima daquela situação, vocês já chegam, por exemplo, para a peça, imaginando já, acho que nesse ponto aqui eu acho que eu vou improvisar tal coisa, ou vocês já têm um texto mais pronto e... As duas coisas. Tem um texto pronto, claro, mas como a Josi comentou, né, o Canovaccio é um roteiro entre aspas, um roteiro de improviso que tá... Essa cena tem que ser assim, mas a cena 1 tem que ser assim, a cena 2 mais aberta, sei lá, uma cena da Josi mais aberta, ou uma cena minha, dependendo, tem uma que
dependendo aqui, como tá a plateia. Se a plateia estiver mais quente, estiver mais com a gente, dá pra jogar mais, dá pra ir improvisando. Aí você vê que não tá tanto, que acontece também, que né, teatro é troca energética, daí você vai indo pra frente. Mas é as duas coisas, é planejado e é fechado, pra gente saber onde vai improvisar, porque também não dá pra improvisar tudo, que senão a peça se perde, né? Então, ficando também até na história do próprio grupo, né? Então, falar um pouquinho do Roberto Inocente. Alguém que gostaria de falar um pouquinho mais, enfim, explicar um pouco mais sobre ele, sobre a história dele, enfim, sobre a importância dele. Roberto Inocente nasceu em Pádua, veio pro Brasil em 2007, não lembro agora exatamente quando. Veio a convite da Nene Inoue, que é uma atriz de Curitiba, uma atriz assim bem quista, bem circula bastante, uma atriz bem importante, né? Convidou ele para dirigir uma ópera em Curitiba, a Camerata Antiga, eu acho. E aí decidiu ficar, acabou ficando, fundou o grupo, que no início chamava Comédia dell'Arte, tinha outro nome, que tinha o ACT, que era um espaço da Nena com o Melo, né? Com o Luiz Melo, o Global, Curitibano também. O Roberto trabalhou um tempo lá, montaram o primeiro espetáculo de todos, que foi As Calcinhas da Flor, que foi com o prêmio Miriam Muniz. Na época tinha prêmio Miriam Muniz, ele voltou agora, né? Esse prêmio federal. Montaram As Calcinhas da Flor e passou um tempo no Rio, montaram Miranda Ciranda do Amor, que é uma outra peça, que já foi montada pelo grupo, hoje em dia não está mais em repertório. E, enfim, ele acabou ficando. Antes disso, o Roberto na Itália... ele trabalhou muito tempo com o TAG Teatro alla Giustizia de Veneza, dirigido pelo Carlo Bozo, que é um nome bem importante para a comédia dell'arte no final do século XX, metade do final do século XX. Foi um dos mestres dele, trabalhou com o Ferruccio Soleri, que foi dirigido pelo Ferruccio Soleri, que foi a pessoa a interpretar o papel de Arlequina por mais tempo. Assim, o recorde no Guinness é do Soleri, né? Ele fez o Arlequim acho que até os 92, se não me engano. Fez muito tempo. Ele passou o bastão faz uns 4 anos. O que mais? O Roberto dirigiu muitas óperas. Dirigiu uma companhia que se chama Bel Teatro. Então, ele sempre foi muito ativo na Itália, né? Nasceu em Pádua, como eu disse. E aí, você acabou se apaixonando por aqui, ficou aqui, fez filho aqui. Fez 2 filhos, Fernanda Marisa, casou aqui, separou, namorou um monte, Roberto era muito namoradeiro. Boêmio. O cara namoradeiro, uma fase que parecia com uma namorada diferente cada 2 meses. Ele mesmo fala que ele namorou com uma mulher de cada país. Ele mesmo falava isso. Ele era um homem muito intenso, assim, muito teimoso, né? Para a cultura isso é importante, né? Se você não é teimoso, você não consegue chegar nos lugares às vezes, né? Porque precisa ter muita persistência, né, para seguir uma carreira artística, né? Muito sonhador também. Muito canceriano, né? Ele também tinha essa sensibilidade do tinha, mas canceriano. Agora virou um papo de signo, né? Mas ele era transição para leão, não era também? Ele tinha que leonino, ele era no dia da virada, eu acho. Então talvez fosse. E o último trabalho que ele fez foi o Manual Mínimo da Comédia dell'Arte. Ele deixou esse trabalho, foi a última coisa que ele fez. Né? Foi gravado durante a pandemia e ele é um material muito rico que além de falar sobre a comédia dell'arte, né, a parte histórica, ele ainda fala como que é o treinamento dos atores. Legal. É um material bem legal e aí foi esse último trabalho que ele deixou. Tem algumas encenaçõezinhas de textos Canovatius clássicos, textos né? De repertório, muito texto de repertório. Que ele fez. De época mesmo. São bem legais, assim. E seguindo então nesse tema, perguntar então para cada um de vocês como vocês conheceram o Roberto, como vocês adentraram, né? Então para a companhia e tudo mais. Deixa eu começar com a Josiane. Eu conheci o Roberto, eu fazia escola de teatro. Aí eu saí da escola, faltando 1 ano assim para eu terminar, né? E aí o Roberto entrou para dar aula nessa escola que eu saí. E aí um amigo, ele me mandou mensagem e falou assim: Guria, você não quer voltar aqui para a escola? Você faz o último semestre,
aí eu conversei com o pessoal aqui, você não precisa pagar a mensalidade desse último semestre, é porque entrou um diretor aqui, é um diretor italiano, e que ele quer montar um espetáculo com muitos atores, só que assim, a maioria da turma saiu, e ele quer montar um grande espetáculo num bar. E aí ele está precisando de atores, de atrizes e tal. Você não quer voltar? Inclusive, eu acho que você vai adorar ele, que eu acho que ele é a tua cara. Aí eu voltei. Quando eu conheci o Roberto, ainda chamava ele de professor. Ele odiava que chamasse ele de professor. E eu fiquei muito tempo chamando ele de professor. E aí, de fato, assim, eu me apaixonei por ele, pelo tipo de direção, sabe? Ele era milimétrico na direção, onde você tem que colocar a mão, onde você tem que colocar o pé, as intenções, e de uma gentileza absurda, assim, para dirigir, e um profissionalismo. Então, ele não tinha tanto a didática, né, do professor, de um professor, porque ele era de fato um diretor, assim, um homem de colocar a mão na massa, né? E aí eu gostei muito dele, assim, fiquei admirada. E aí um dia ele chegou falando que ele precisava de uma atriz para entrar num espetáculo que era o Aconteceu no Brasil Enquanto o Ônibus Não Vem, porque uma atriz tinha saído do grupo e ele precisava, e ele ia abrir teste. Aí ele chegou normal, assim, num dia de aula e perguntou se tinha alguma atriz ali com DRT. Aí eu falei, professor, eu tenho. Aí ele já falou assim, Josi, você canta? Aí eu não canto, assim, né? Mas eu falei que eu cantava. Eu falei assim, eu canto. Aí ele falou assim, então canta uma música aí da Carmen Miranda para eu ouvir. Na hora, ali no meio da aula. Aí eu cantei. Aí ele falou assim, não tá bom. Mas amanhã vai lá fazer o teste 9 horas da manhã. Aí eu fui bem confiante, né, fazendo o teste, né, ele dizendo que não estava bom. E aí, quando eu cheguei lá para fazer o teste, foi incrível a imagem que eu tive. A gente, na época, ele usava uma sala da Universidade Federal, né, do Paraná para fazer os ensaios, e eu vi o cenário do Aconteceu montado. E antes de eu fazer teatro, antes de eu entrar para essa escola, né, antes de eu falar, vou ser atriz, eu tinha assistido o Aconteceu na rua. Nem pensava em trabalhar com teatro ainda. Quando eu vi e eu amei o espetáculo, teve uma personagem que eu gostei mais, que eu fiquei apaixonada por ela. Eu falei assim, gente, eu conheço isso aqui. Eu já vi isso aqui antes. Quando eu fui fazer o teste, era para aquela personagem que eu tinha me apaixonado e tal. E depois eu fui entender o porquê que eu tinha gostado tanto do espetáculo, fazendo o espetáculo. Dentre as várias coisas, o que eu mais gostei era a coisa da triangulação das máscaras, né? O bater a máscara, que é uma técnica da comédia dell'arte. Comecei a trabalhar com o Roberto e não teve como, assim, não consegui parar mais. Aí eu fui desistindo de qualquer possibilidade, de qualquer outro trabalho e estou até hoje. Então, o Roberto, ele me adotou, assim como ele fez com muitos atores e atrizes de Curitiba. Me pegou para criar, assim. Bacana. Essa é a minha história. Bom, o Roberto eu conheci na Companhia de Teatro Palavração, da UFPR, né? Eu era integrante dessa companhia. E o Roberto, no ano anterior, tinha feito uma direção lá. Mas eu não fazia parte do ano anterior, mas eu entrei naquele ano. E o Roberto continuou, né? Mas ele continuou como integrante, então eu conheci ele como um colega, assim. Eu não sabia não tinha dimensão de quem era o Roberto Inocente, né? Para mim, ele é um senhorzinho ali, que fazia parte da companhia junto com a gente, né? É um senhorzinho mandão, inclusive. Aos poucos que eu fui tomando dimensão, né? Trabalhando com ele e tal, vendo que ele era diretor de teatro e tudo mais. Aí, no final do ano, ele estava fazendo o teste para o espetáculo Aconteceu no Brasil Enquanto o Ônibus Não Vem, né? Um ator tinha saído. Ele abriu esse lugar para o teste, né? Aí uma amiga minha, que também fazia parte ali da companhia, falou, tá aberto um teste, vamos lá fazer. Ela insistiu tanto que eu fui lá fazer. Eu já conheci o Roberto e tal, e fui lá e fiz. Daí o Roberto, estava entre eu e um outro ator, o Roberto decidiu por me escolher lá, né? Aí falou, você precisa melhorar muito ainda, mas vai ser você. O Roberto tinha essa coisa bem crítica, mas ele tinha razão, né?
ele sempre foi muito generoso nessa questão de pegar novos talentos, né? Ele apostava muito em novos talentos. Ele tinha essa coisa do professor, de grupo. Ele tinha uma característica bem de grupo, assim, de pegar e abraçar um grupo e levar para frente. Então, daí foi naquele ano eu entrei no grupo e fiquei. Até hoje, estou no grupo aqui. Daí a gente fez algumas produções, né? Várias produções, quer dizer. E foi meio que uma coisa que... Foi uma mudança na minha vida, né? Entrar nesse grupo, aprender tudo que o Roberto passou pra gente. Então, uma coisa que já faz parte da minha carreira artística, né? Não tem como mais se desvincular disso, né? E é isso. Douglas? Oi. Quando eu conheci o Roberto, foi na época da graduação, em 2012. Em 2012, a gente começou... Isso em Maringá, eu me formei em Maringá, licenciatura em teatro em Maringá. A graduação, a gente criou um grupo de pesquisa. A minha história é diferente da deles, que eu nasci em Curitiba, mas fui criado em Maringá. Então eu falo que eu sou de Maringá. A gente tinha um grupo de teatro da universitária, né, chamado GEC, a gente pesquisava comédia dell'arte e teatro físico, assim. E então, essa época em Maringá, a gente viu que ia ter uma oficina de comédia dell'arte com um espetáculo lá. Inclusive, era este espetáculo, só que eu não assisti o espetáculo porque era em Londrina, eu morava em Maringá. Ia ter oficina com o Roberto Inocente. Italiano, comédia dell'arte, blá, 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 blá. Aí a gente foi lá fazer, eram 2 dias, a gente foi os 2 dias bate e volta. A gente foi no primeiro dia, a gente demorou um pouco para achar o Sesc, foi no Sesc, tinha umas 15 pessoas, chegou lá um italiano grandão, o Roberto era grandão na época, não tinha descoberto diabetes ainda. Começou, Douglas Saccharose. Não, desculpa, Sakeguma. Eu falei, Takeguma, escreveram errado aqui. Mais um amigo, a gente foi lá, foi no primeiro dia, e aí ele, aquele jeito todo especial dele, né? Vamos lá, decorar o texto. Pega em papel. Filho, bustaquina, bustaquina, bufina. Começou a editar um texto muito rápido. Todo mundo começou a ficar desesperado anotando em texto. Porque ninguém entendia o que ele falava. Que ele falava um portoliano horrível. 2, que ele falava muito rápido. Aí falava, amanhã vamos fazer o texto. Ele pegou, fui pra Maringá, a gente falou, esse cara é maluco, vamos voltar amanhã, vamos. Voltamos, tinha umas 6 pessoas. Foi. Morreu. Mas é que o Roberto, ele tinha outra dinâmica do trabalho. Quando a gente estava... conhecer o Roberto, mas vale a pena contar essa visão. Em muitos lugares que a gente faz teatro, a gente está acostumado, às vezes, a fazer um exercício e ser aplaudido. O Roberto, não, temos que fazer um exercício para olhar o exercício. Não estamos fazendo teatro para ganhar aplauso da turma, estamos fazendo teatro porque é trabalho. Talvez essa seja a visão mais comédia dell'arte, ao meu ver, que o Roberto tem. Que é profissão, a gente não está aqui para fazer oba-oba, para bater palma para um exercício, é fácil improvisar, é fácil decorar o texto lá. A gente está aqui para trabalhar. Tipo, sei lá, se um pedreiro ficar 8 horas, 10 horas por dia fazendo uma casa, o ator tem que ficar 8 horas por dia estudando. Então, talvez essa seria uma primeira vista do Roberto, que eu falei, nossa, essa visão que ele tem sobre o trabalho é muito legal. Mas aí a gente foi embora falando mal, né, isso 2012. Aí, beleza, aí, voltando para esse meu grupinho de teatro que eu tinha na graduação, a gente continuou, né? Com o grupo um tempo, a gente foi para um festival de teatro de cenas curtas em Sumaré, Curta Cena Sumaré. Foi um festival que durou muito tempo, hoje em dia não tem mais, mas era bem legal mesmo, cenas curtas. Apresentamos nossa cena de comédia dell'arte, aí teve a hora da crítica, a gente foi numa salinha, né? E na salinha foi tipo espancamento, né? O crítico era o Toninho do Vale, ele fundou o festival de Ponta Grossa, inclusive, o Toninho do Vale, o principal curador de lá. O Fenato, Aí ele olhou e falou, não, isso que vocês fazem é muito escolar, é muito, muito horrível. É escolar, não. Eu sou o termo escolar. Tem uma pessoa que faz comédia dell'arte, um italiano, chamado Roberto Inocente. É radicado no Brasil, mora em Curitiba, dirige o grupo Arte da Comédia. A gente conhece. Entre nós, a gente não gostou muito. A gente fugiu dele. E aí, quando a gente volta de casa, eu falei, gente, eu vou sair do grupo, tô saindo desse grupo aqui, que eu acho que eu vou ter que ir pra Curitiba estudar comédia dell'arte com alguém que tá mais tempo no negócio, que eu acho que tem outra vibe. E aí, no final da minha graduação, eu chamei o Roberto para fazer uma orientação na minha peça de montagem, eu fiz direção, que foi bem comédia dell'arte. Aí teve essa experiência e falou, vai para Curitiba, conhece o grupo e tal. Eu fui, acho que em 2016 eu fui conhecer o grupo, e foi quando teve o processo da Isabela. Ele falou, aguarda uma vaga para você, vem cá e tal. Aí eu fui para lá, deu que eu não fiz a peça, Loucura da Isabela, fiquei de assistente das coisas.
Mas foi interessante ver aquilo, e me chamando para fazer uma outra peça. E depois disso eu fiquei no grupo. Eu entrei no Loucura de Isabel depois, a gente fez a panela. Aí remontou, aconteceu, eu entrei na remontagem. Eu entrei para substituir no Arlequim. Aí teve mais algumas coisas no meio disso tudo. Teve Pirandello, ópera, nananana. Aí teve uma nova mínima e o Roberto morreu. E assim conheci o Roberto. Eu queria muito estudar comédia dell'arte. E aí a pessoa está aqui. Porque assim, a gente tem, acho que quando a gente faz qualquer profissão, mas o teatro, falando de teatro, a gente tem que ver que tem pessoas que estão trazendo consigo uma tradição. Uma tradição mesmo. Agora vou ser meio advogado do diabo, né? Pagar pau de europeu, que assim, o teatro europeu tem uma outra formação que é muito diferente da nossa. Ela tem uma tradição de se fazer teatro que é muito mais antiga que a brasileira. É igual, sei lá, comparar um folguedo. Aqui se faz bumba meu boi, aqui se faz mamulengo. E isso é uma outra coisa que não tem lá. E lá se faz outras coisas, outros modelos de teatro. Digamos assim, lá se faz teatro, sei lá, vamos pensar só comédia dell'arte, se faz teatro profissional há 500 anos, profissional. Isso começando outros modos de se fazer, né? Então, assim, quando você vê o Roberto, você vê que é um cara que carregava essa ideia, estamos aqui para fazer profissão, não estamos fazendo teatro para se encontrar enquanto indivíduo, para se encontrar sexualmente, para se encontrar em tal jeito. Claro que cada um pode fazer o que quiser com o que quiser, né? Cada um é dono de si. Mas estamos aqui para trabalhar. Então, acho que foi isso que me fez querer conhecer o Roberto. E tanto que isso que você acabou de falar, né? Eu vou falar porque eu não falei o nome da escola, então tudo bem. Mas no ano seguinte, ele reprovou a turma inteira. Não era didático. Nada. Ele reprovou, porque ele falou, não, você não tem condição, E assim, uma escola particular, o que escola particular É um negócio, né? É um negócio, que é aluno. Sim. Ele não estava nem aí, reprovou todo mundo mesmo, vai ter que repetir, vai ter que fazer tudo de novo. Desculpa, gente, acabei com o podcast. Mas não tem problema, a não. xícara ainda caiu em pé. Isso é um sinal. Pode sim, pode sim. Desculpa, fala o que aconteceu com o Roberto depois. Vou falar porque eu não falei o nome da escola. É isso. Não, porque aí depois ele foi convidado a se retirar da escola. Gente, eu não falei o nome da escola, então tá tudo certo. Paulo, queria fazer uma participação só para comentar. Eu comentei com eles. O Roberto tem uma história com Palmeira também. Quem está vendo o podcast é de Palmeira. Provavelmente assistiu a minissérie da Colônia Sicília, que a gente fez com o Guto Pasco. E o Roberto faz o italiano da minissérie toda. Então, ele ficou aqui 11 ou 12 dias aqui em Palmeira. Fez um trabalho de preparação dos atores. Um mês antes, veio fazer a seleção do elenco junto com o Guto. Depois fez a preparação junto com o Guto. E aí ficou 11, 12 dias gravando a minissérie. Então, o pessoal de Palmeiras, se assistir lá, já vai conhecer quem foi o Roberto. Porque às vezes a gente fala assim, e o pessoal que está em casa não sabe quem foi. Então, e queria fazer uma pergunta para vocês, que vocês falaram em espetáculo de rua, vocês estão sempre na rua e tal. Eu lembrei que uma vez eu assisti um espetáculo do Fringe, no Festival de Teatro de Curitiba, e era um espetáculo de rua, assim. E no meio do espetáculo passou 3 corvos, assim, e na baixada eles cagaram na plateia. Ai, que delícia. E aí ficou aquele cheiro e o pessoal teve que parar o espetáculo, e aí todo mundo levantou e sujo e tal, e acabou o espetáculo. E queria saber se vocês têm passaram já por algum imprevisto, assim, passaram por alguma situação engraçada que vocês lembrem agora, pudessem comentar com a gente? Com certeza, na rua. Com certeza, nossa. Tem um tanto. Tem aquela tua. Da polícia. Comigo, por exemplo, já aconteceu de eu estar apresentando, né? E na rua, assim, tem um bêbado, né? Às vezes morador de rua que tá ali, né? Teve um espetáculo que a gente fez uma temporada de 1 mês na Praça Santos Andrade, lá em Curitiba. Aí tinha uns moradores de rua que ficavam por lá e eles iam todo santo dia assistir o espetáculo. Eles adoravam, né? Daí teve um dia que eles chegaram em 5 pessoas, assim. Daí teve uma mulher que ela ficava mexendo comigo, assim. Eu quero você! Vem aqui, me pega! Faz amor comigo! Pra ser light, né? Uma coisa assim. E isso a gente tem que interagir. Não pode, o Roberto falou, não pode ignorar. Você tem que, de alguma forma, fazer aquilo entrar no espetáculo, porque o público não está ignorando aquela pessoa ali, né? O público está escutando e está interagindo com aquela pessoa. Então você tem que fazer, meio que interagir. Cachorro subindo dentro de cena, deitando no meio do espetáculo.
morador de rua, que às vezes... Teve um dos nossos atores que ele fazia um personagem protagonista e ele era um comédia, fazia todo mundo rir, né? Aí o morador de rua gostou tanto desse espetáculo e tanto desse ator que ele trouxe mais amigo. Só que olha o jeito que ele tratou o ator. Ele chegou antes do espetáculo, ó, eu trouxe meus amigos aqui. Se você não fizer eles rir, eu vou te dar uma facada. Pensando nervoso que o ator não ficou, né? E dentre outras situações que aconteceram, né? Teve uma situação bem curiosa que eu estava apresentando o Aconteceu, né? Que eu faço um malandro carioca. E na hora que eu falei, os homens ficam atrás de mim, nisso passa o camburão da polícia, assim. Mas parece que foi uma coisa meio do universo, né? Bem na hora. E os homens ficam atrás de mim. Daí eu apontei assim, só que eu não tinha visto, né? Daí passou o camburão atrás e o público começou a rir. Aplaudir também. Nossa, eu inventei uma piada nova, porque isso. ninguém nunca riu nessa parte. Eu achei a ponta a piada. Achei. Depois eu olhei meio de canto e eu entendi que tá passando a polícia ali, mas acontece, né? Nossa, foi incrível esse dia. Essas coisas Teve acontecem. a última que a gente fez em Campo Mourão também aconteceu, foi bem rapidinho ali, mas eu estava apresentando desculpa, a gente estava apresentando ali o Arlequim, daí tem uma cena, spoiler, mas só que o pessoal não vai ouvir agora, né? Então tá, então tudo bem. Aí tem um momento ali do espetáculo que eu pego alguém da plateia, né? E aí nessa de pegar alguém da plateia, eu geralmente eu pego uma pessoa, só que era um casal. Então, aí como os meninos estavam juntos, eu não quis separar o casal, né? Aí falei pra gente formar um trisal logo, né? Ali na situação. E aí eu tava lá com os dois, e aí veio enfim, acho que era uma pessoa ali caminhando, acho que eu tava bêbado. Aí ele veio caminhando em direção, viu aquela festa toda, eu interagindo ali com os dois, e daí ele veio e entrou na lona. E aí até tinha uma menina filmando, inclusive, essa cena, e aí quando ele foi se aproximando da lona, depois a menina mandou a filmagem, né? Aí até aparece ela falando, ai meu Deus do céu, e agora? Porque ela viu. Uhum. Aí ele foi chegando, aí eu falei assim, eu já tava com dois, eu falei assim, não, moço, 3 é demais. Não dá. E aí ele o mais incrível foi que eu acho que ele super entendeu e saiu. Mas é porque é isso mesmo, né? A rua, ela não vai parar pra gente. Não vai parar, né? Nós somos só mais um elemento ali. Então a gente tem que respeitar a rua, né? A gente tem que ter esse respeito pela rua. Até inclusive eu já vi algumas vezes acontecer lá em Curitiba de o pessoal apresentando na rua, né? O pessoal da palhaçaria, tal, eles armam a lona e começam a apresentar e eles pedem licença para as pessoas em situação de rua, porque nós estamos entrando, né? Dá licença que a gente vai entrar na casa de vocês para apresentar, que é a casa deles ali naquele momento. Até isso que vocês passaram, né? A questão da experiência toda de vocês com o Roberto mesmo, né? Eu achei muito interessante quando o Douglas falou a questão do trabalho, né? Porque as pessoas vão estar vendo a gente aqui e vão falar, nossa, essas 4 pessoas aqui conversando sobre teatro no meio da tarde, né? Meu Deus, o que eles fazem da vida deles? A gente faz cultura, né? A gente trabalha, né? Aqui no departamento de cultura é o nosso trabalho, né? Viabilizar o quê? O espetáculo, enfim, para a população, né? Viabilizar a cultura para a população. E é muito interessante você ter dito isso, né? O ator, ele trabalha na profissão dele de ser ator. E eu queria saber, então, assim, como que foi até nesse começo da carreira de vocês, né? Por exemplo, em casa, chegar em casa e falar assim, então, eu vou ser ator. Como que foi a decisão dessa profissão? Assim? Em que momento vocês acham que vocês decidiram? Eu vou ser ator, eu vou ser artista. Eu lembro que eu perguntei, eu vou tomar o Roberto aqui. Na época que eu trouxe ele pra Maringá, eu lembro que eu perguntei pra ele, a mesma pergunta. Quando você decidiu ser ator, né? O que te fez? Ele olhou pra mim e falou, Douglas, eu acho que ninguém escolhe isso. Ninguém escolhe ser ator, ninguém escolhe, você é ator agora, ninguém escolhe ser artista, entende? Eu acho que estaria bem nesse ponto. Talvez por isso não saiba responder, nesse momento eu escolhi, vou ser artista, agora eu vou ser ator. Então, acho que é igual aquele conselho da Fernanda Montenegro, né? Desista, só se você não conseguir fazer outra coisa, aí você vai. Então, talvez seria isso. Mas sobre o momento que eu decidi, sobre como eu decidi fazer, que meu irmão fazia teatro. Meu irmão faz mais teatro hoje em dia, meu irmão é psicólogo do Estado, né? Concursado. Meu irmão fazia teatro, via as peças dele e achava legal. Eu pensei, acho que quero fazer teatro quando crescer. Tanto que eu fiz um pouco de teatro na escola e entrei na faculdade direto.
Basicamente foi. E daí, ao mesmo na faculdade, fazer uns 2 cursos livres ao mesmo tempo. Isso em Maringá. Mas aí foi aquele rolê de família aceitar. A família não aceita. Não, vou para Curitiba. Não, você vai para Curitiba. Não, você não tem o que fazer. Você vai fazer o quê em Curitiba? Tem um emprego primeiro. Não, vou trabalhar com o Roberto Neocite. Mas quem é Roberto Neocite? Você é maluco? Eu falei, não, vou para lá. Daí o que aconteceu? Acabou rolando, dando certas coisas. Mas eu tive que fazer um troço para talvez aceitar que eu acabei fazendo pós-graduação. Falei, vou fazer mestrado, ninguém da família tem mestrado, vou fazer doutorado, que ninguém da família tem doutorado, vou entrar em pós, vou publicar coisas, vou mostrar que quem faz teatro estuda um monte. Então, digamos assim, eu posso dizer que minha família começou a apoiar depois que deu certo. Que eu estava conversando isso com uma amiga minha outro dia, né? A gente fala muito de lei de incentivo, né? Tem lei de incentivo municipal, federal, estadual, tem iniciativa privada, mas e a lei de incentivo da família? Não estou falando de dinheiro, não, estou falando de afeto mesmo. Estou falando que quem é artista tem que passar por coisas com a família que ninguém tem que passar. Tipo, achar que você é vagabundo, achar que você não trabalha, ainda tem que passar por essas coisas. Esse é um fato. Estou falando que artistas são coitados, não estou falando que é coitado, mas estou falando que tem que passar por coisas que pessoas com, sei lá, na tríplice engenharia, direito e medicina não tem que passar, por exemplo. Na maioria dos empregos não vai ter que passar. Você vai ser bem aceito em todos. Então, eu acho que vai um negócio de insistência, né? Até dar certo. E também esse apoio familiar faz muita diferença. Esse apoio afetivo, familiar, também de amigos, faz toda a diferença. Mas até o pessoal entender que você não é um vagabundo. Vagabundo não tem nada contra ser vagabundo, não tem nada contra ficar o dia inteiro tranquilo, a melhor coisa do mundo, preguiça. Mas até entenderem que o seu trabalho é um trabalho, mas ele funciona em outra mecânica, em outro sistema. Você não vai trabalhar igual no teatro, igual quem trabalha no correio, né? Vai trabalhar de outro jeito, mas trabalha. Trabalha pra um caramba. Mas foi isso. Meu irmão começou, eu falei, que legal, fazendo, fui gostando. E eu garanto que o Roberto tem um papel muito importante de eu falar, cara, é isso que é trabalhar com teatro. Você entender que é isso que você tem que fazer desde quando você acorda até dormir. Você vai ter vários insights, né? Você está montando uma peça, ou escrevendo um texto, ou não sei, tem ideia de um projeto, você está de noite tomando banho e pensa, é isso que faltava, eu tenho que fazer isso. E quando fazer isso vai dar certo, entende? A cabeça acaba funcionando de outro tipo, porque você não está trabalhando das 8 às 6, 10 às 6, 9 às 6. Então, é isso. E uma coisa que você falou ali que eu lembrei, eu fico entrando e participando aqui, eu estava atendendo outro grupo e aí voltando, então, mas principalmente fazendo teatro de rua, né? Porque aí parece que, tipo assim, porque, um exemplo, também assistindo uma vez o Festival de Teatro Curitiba, um teatro de rua, aí terminou o teatro, a gente entrou num barzinho, que era bem na frente da praça, para tomar um café pingado, assim, e daí o cara veio servir, eu perguntei, falei, sempre tem apresentação, hein? Aí ele falou assim, esses mendigos aí sempre no final de semana estão fazendo palhaçada. Tipo, palhaçaria. Eu falei, esses mendigos vêm fazer palhaçada aqui. Daí eu me olhou e falou, como é difícil, né? É o que você falou. Às vezes tem muito dentista fracassado que vive na miséria, mas é dentista. E o ator, às vezes, por mais bem sucedido, ainda escuta a famosa frase, né? E o que você faz para trabalhar? O que você faz para ganhar dinheiro? Então, acho que realmente, como você falou, o teatro de rua é mais difícil para a família ainda, né? Pai e mãe, estou fazendo teatro. Que legal. Aonde que você apresenta? No Guaíra? Não, na praça. Então, realmente, acho que é bem bacana. Só dentro sobre isso que você falou, uma vez tava eu e o Borba é um outro ator, trabalhou muito tempo com a gente. A gente tava lá depois da Isabela, depois de alguma peça. Aí chegou uma pessoa em situação de rua falar com a gente. E chegou em nós e falou, nossa, é muito legal esse trabalho de vocês fazem teatro na rua, e quem sabe amanhã vocês estão no Positivo, no Guaíra, mas começa aqui, né? É verdade, talvez isso. Começa aqui. Não tem como, porque é a imagem que a pessoa tem, né? É a referência que a pessoa tem, não pode falar, você é burro, não, é a referência que ela tem. Concordo com ela, quem sabe, né? Mas uma coisa curiosa que também teve uma interação assim, com um morador de rua, que ele vendia balinha, assim, no sinaleiro, né? E ele foi lá no final do espetáculo e deu uma balinha pra gente e falou, eu sei como é trabalhar na rua, eu sei como é ficar na rua. E ele foi lá e deu a balinha que ele vendia, né? Pra pagar as contas e tal. É engraçado, mas é um reconhecimento. É um reconhecimento, exatamente. Ele deu o que ele tinha de melhor, né? Exatamente. Ele deu essa retribuição pelo trabalho que ele estava fazendo. É um trabalho igual ao meu. Exatamente. Comigo já aconteceu... Ele tem um trabalho, isso é um fato. Comigo aconteceu o contrário. Uma vez a gente estava gravando um filme em São Mateus do Sul. E aí tinha um morador de rua perto, assim, e tal. E o cara
falou, ei, pessoal, sou artista também e tal. E a gente não deu muita bola, continuou gravando filme, até foi um pouco mais longe. Daqui a pouco eu levei perto, ele tava meio bêbado assim. E ele falou, eu sou cantor, já fui cantor, já fiz sucesso e tal. E a gente, tá, legal, então, vamos gravar o nosso filme. Assim. Daqui a pouco ele começou a cantar um YouTube, mas bem, sabe? Todo mundo parou e olhou assim, e o cara cantando assim, todo mundo falou assim. Daí a gente foi conversar com ele. E realmente, ele era um cara que tocava na noite, assim. E daí ele acabou, por causa da bebida e crack e tudo, acabou saindo de casa e morando na rua, assim. Mas ele era um cantor que era um artista mesmo. Só que ele falando assim, ele fala, tá bom, então. O caminho inverso, né? Eu espero que não seja o nosso futuro, né? Porque a gente tava falando da carreira artística, né? Mas a carreira artística é um vai e vem, assim, né? Muito complicado, né? Porque não existe um lugar, assim, muito confortável. Por exemplo, se você é um engenheiro, um dentista e tudo mais, você às vezes trabalha até em CLT, né? Ou tem seu próprio consultório, tem uma clientela. O trabalho do artista é uma coisa, é você pular e ir caindo, né? Você não sabe Vivendo cada dia. quando vai chegar no fundo, assim, né? Porque tem dia que tem lei de incentivo, tem horas que você arranja um trabalho numa peça de um colega, né? Tem hora que você passa num festival, enfim. Mas é uma coisa assim que a gente tenta o máximo que conseguir se planejar, né? Faz projeto, se planeja para daqui 1 ano e tal, mas nada é muito certo, sabe? É sempre uma coisa incerta, assim. Né? Viver uma adrenalina, assim, ter uma preocupação todo mês de pagar, pô, esse mês como é que vai fechar o mês? Como é que eu vou pagar minhas contas? Assim? Mas depois que você entra na profissão, eu acho que é meio difícil de sair, porque não sei. Para mim é uma coisa que eu não consigo me ver sem fazer isso, né? Sem estar trabalhando com teatro ou com arte, enfim. E você vai também... Você vai... esqueci aqui, Marcelo. Você vai... E você vai também criando parcerias, né? Por mais que você... De fato, você não tem nada fixo. Essa coisa da família que você falou, né? Meu irmão, vou até falar para ele que meu irmão até hoje me manda link de concurso Banco do Brasil, concurso não sei o quê, até hoje ele me manda, gente, link de concurso. Mas não tem nada garantido, mas quando você conforme o tempo vai passando, você vai criando parcerias. E aí essas parcerias, elas, no geral, elas também vivem só disso. Então elas também vão produzir muito, vão trabalhar muito e vão te chamar para fazer trabalho. Né? Então, tem algumas, tipo, que nem o Arte da Comédia mesmo, né? Que a gente está todo esse tempo, né, trabalhando. E aí você acaba estabelecendo algumas conexões. Não é garantido, porque a gente depende realmente muito, acho que muito mais do que qualquer outra área, mas a gente depende muito da questão pública, né, também. Essas leis de incentivo que hoje a gente estava conversando sobre lei, né? Que, né, vocês citaram, é algo que está na lei, a questão da Colônia Sicília, né? Vocês podem falar, mas que está na lei, mas que não acontece. Não, você pode falar, mas... então pode falar. Então já vamos protestar aqui. Já. A importância de transformar o Festival do Teatro numa lei para que futuras gerações que venham e outras administrações continuem fazendo, né? E eu comentei a questão da lei da Colônia Sicília, né? Já existe a lei que tem que ter a semana da Colônia Sicília, mas até agora não aconteceu isso efetivamente. Né? Então, saiu do papel. Esse tipo de coisa que a gente precisa realmente estar sempre lutando por isso, né? De maneira geral, o mundo é assim, né? Uma máquina que gira em torno dessa questão política, mas acho que a cultura sofre muito com isso, né? Até na pandemia, assim, a gente foi o primeiro setor a parar, né? Sim. O último a retomar, a gente ainda está retomando. A gente está retomando, as leis ainda estão acontecendo, né? Agora lançaram Paulo Gustavo, vai ter Aldir Blanc, porque a gente ainda não se recuperou de todo esse processo que a gente passou. Mas estamos aqui resistindo, né? Graças à iniciativa de vocês, né? Pessoas como vocês que acreditam no teatro e é isso. Então vamos só para já fazer um encaminhamento, já final, só um adendo aqui. Pode. A gente não é exclusivamente arte da comédia, como todo mundo aqui tem projetos paralelos, inclusive em outras áreas. Só isso, só esse adendo.
Vocês querem falar um pouco sobre isso? Não, vocês Não? querem? Só que não. Pode Não, já que dar você uma falou isso, eu pincelada. queria deixar aqui. Não, sim. acho que uma coisa Em interessante... relação ao que vocês dois falaram mesmo, complementando. Uma coisa interessante, assim, para quem vive de arte é você ter um planejamento para sua própria carreira, né? Por exemplo, a não ser que você seja muito famoso, muito conhecido, você consegue viver só como ator, né? Trabalhando só com teatro e tudo mais. Mas na maioria das vezes, para você ser um artista, um profissional do teatro, da arte, enfim, você tem que conhecer muito de outras áreas paralelas, assim, né? Por exemplo, você tem que saber escrever um projeto, tem que saber, talvez, mexer na luz num espetáculo, fazer iluminação, cenário. No meu caso aqui, eu também trabalho com audiovisual, né? Então, você tem que achar várias vertentes artísticas que possam também te trazer uma renda, né? Além do teatro, além do atuar, né? Então, acho que cada um de nós aqui também tem uma coisa paralela ao teatro, ao atuar, né? Tem o Code, diretor, também escreve peça. A Josi também trabalha com outros tipos de eventos, né? De empresariais, né? E tudo mais. Então, existe essa necessidade de você trabalhar com outras áreas artísticas, né? Mas existe essa necessidade, sim. Alguém que monta uma peça teatral vai estar capacitado para montar um evento, né? Você falou de questão aí da parte, toda a cadeia produtiva, né? Do audiovisual, né? Então, né? Parte elétrica, parte de som, parte de luz, tudo isso, né? Aliás, inclusive nesse sentido, né? O setor artístico, né? Ele movimenta muito mais do que só, né? Os 3 atores que estão aqui. Não, tem muito mais gente, né? Toda uma cadeia social que está por trás, enfim, né? Né? Desde a gasolina da van que traz o artista, do carro, enfim, isso tudo está sendo movimentado, né? Possíveis turistas que venham para ver também, né? Pessoas de fora que venham ver um festival teatral, enfim, também é isso, né? Está trazendo economia, está trazendo, enfim, Exatamente. né? Movimentando recursos para que aconteça. Desculpa, eu quis dizer com projetos paralelos aqui. A gente vive de teatro, mas tem que fazer 1000 outros corres, digamos assim. É muito raro um ator que vive, como o Marcelo disse, que vive só de ator, mas é também muito, talvez até mais raro, um ator que vive de teatro que vive só de um grupo. Imagino. Que é só de um grupo. Eu coordeno um grupo em Maringá, onde eu dirijo uma companhia em Maringá, a Josi trabalha em muitas outras peças, o Marcelo trabalha muito com audiovisual. Então, assim, muito corre. Muito corre. Imagino. No final das contas, se você for somar em termos de horas, trabalha-se muito mais do que num Muito emprego. mais. Em horários malucos. Exatamente. Né? Exatamente. Tipo, sábado e domingo é padrão. E que nem hoje, eu comecei a trabalhar às 9 horas da manhã e a gente tem a apresentação agora 8 horas da noite. Que vai até 9 e depois ainda. Depois volta pra casa, chega lá umas 11. Então, a gente trabalha muito. E a gente, de fato, trabalha muito, né? E como o Koji citou, aquela coisa de, tô no momento ali, tive uma inspiração, então a gente termina de trabalhar e a nossa mente continua trabalhando. Eu acho que isso é muito difícil desvincular uma coisa, sabe? Terminei o meu ensaio, terminei minha apresentação, vou para casa, agora me desvinculei. Não, acho que escolher ser artista... Você escolhe a sua profissão, porque a gente quer que seja o nosso ganha-pão mesmo, né? Porque a maior parte da nossa vida acaba que a gente, a não ser que a gente seja herdeiro, a gente passa trabalhando. Então, aí o que eu quero fazer na maior parte da minha vida, o que eu quero fazer? Aí eu quero ser ator, quero ser atriz. E essa é uma parte, né? A parte da profissão. Mas aí, quando você escolhe ser artista, é isso. Você se torna... É quase como se a sua personalidade também se direcionasse para isso, as suas escolhas, né? Sim. Escolhas políticas, escolhas, enfim, de relacionamento. É uma grande escolha ser artista, uma grande escolha. Então vamos indo para o caminhamento final, né? Primeiro, claro, agradecer a presença de vocês, agradecer, né, a presença de vocês também no nosso festival, né? Para nós acho que é uma honra estar recebendo, né, uma apresentação, enfim, com um texto tão qualificado, enfim, né, consagrado, algo realmente de reconhecimento, não só estadual como nacional. Alguém que veio da Itália, né, escreveu esse texto, então é algo realmente fundamental para nós. Com certeza vai impulsionar muito já o nosso primeiro festival de teatro. Acho que estamos começando com o pé direito, né? Então, o público palmeirense que está vendo, que não está acostumado ainda a festivais desse tipo, tenham noção de que nosso festival é de primeiríssima qualidade. Então, para que venham prestigiar vocês, enfim, para que venham conhecer o trabalho de vocês. E eu queria deixar então aberto para vocês darem um recadinho final, né?
e aí se prepararem para que daqui a pouquinho tem que subir no palco. Bebam água. A iniciativa de ter um festival aqui na cidade é bem importante, né? Eu espero que venham mais outros anos também aconteça o festival, né? Tem oportunidade para outros grupos virem aqui para a cidade e porque a população veja esses espetáculos e cada vez fomente mais, né? Essa difusão do teatro, assim, que é bem importante, né? A formação de público, né? Principalmente. Sim, isso. Acredito que isso só vai agregar, né? na nossa área de atuação, assim. E agradecer a recepção de vocês mais uma vez por ter nos recebido tão bem, assim. Prazer é nosso. É isso, venham ao teatro e que legal que esse já é um espaço muito frequentado, né? É muito legal, assim, vocês contando os eventos que acontecem aqui e essas iniciativas. Isso é tão importante, sabe? É tão emocionante. Quantos mil habitantes que tem aqui? 35 mil habitantes, com tantos eventos, assim. Nossa, isso ótimo. É ótimo, assim. E a gente consegue perceber esse cuidado que vocês têm, sabe? Na forma como vocês receberam, né? Como eu falei, cuidado nos detalhes, esse teatro impecável, tudo muito limpo, muito organizado. Então, parabéns, gente, de verdade. Vocês estão de parabéns. E muito obrigada por essa oportunidade da gente apresentar aqui na cidade de vocês. A gente que agradece, né, a presença de vocês, né? E bom espetáculo para todo mundo. Muito né? obrigado, Valeu. obrigado. Obrigado à produção. É isso então, pessoal.